E aí, turma, como é que vocês estão? Turma, hoje a aula vai ser um contexto bem legal, porque é uma base, uma premissa bem fundamental do que é ter aula de Illustrator e na concepção de publicidade, na concepção comercial. É um princípio bem primordial para que você tenha um desenvolvimento bem marcante sobre os nossos estudos aqui da Graco, certo? O contexto de hoje, gente, vai ser essa construção, né, de uma logomarca. Eu tenho essa da Burger King como exemplo para vocês verem as diversas ferramentas que vocês podem utilizar nesse contexto, certo? Por exemplo, gente, eu tenho aqui uma marca que ela vai utilizar shapes, né, nessa sua forma circular, que são os boxes circular, nas suas elipses. E também aqui essas tipologias, que é essa fonte chamada aqui que a gente está lendo, que é a Burger King, certo? E aqui no formato de um desenho do hambúrguer e nas suas diversas cores. Aqui no caso, são 3 cores que aqui nós temos, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou pegar esse material e, assim, uma informação importante. Eu baixei, né, essa tipologia da Burger King, né, o nome dela é Insanity. E é fundamental a gente saber onde baixar essas nossas fontes. Ó, essa aqui, que é a tipologia, é Insanity, Insanity C, que é o nome daquela tipologia da fonte que a gente vai utilizar, da logomarca da Burger King, certo? Bom, uma informação interessante. Tem uma fundamentalização de que a gente vá pesquisar nossas coisas, né, para nós termos referência. Por exemplo, eu fui buscar lá no Google mesmo fontes free, que são fontes para a gente utilizar, para a gente baixar, certo? Então aqui eu já dou uma referência para vocês baixarem, olha, fontes que vocês vão utilizar no trabalho de vocês. Ó. Tem um fontes free, tem um da fonte. Vou clicar nesse da fonte, porque ela tem lá umas fontes bem legais. Olha só, essas fontes você pode escolher, ó, tem várias tipologias aqui, ó, várias formas de fonte de letras para você baixar. Ó, é só você escolher. Eu escolhi Celta aqui e ela vai me dar algumas referências baseadas em fontes que a gente precisa. Ó, tem fonte de séries, olha aqui do Vampire West. Olha aqui, ó, God of War. Então, gente, ó, tem várias baseadas nas minisséries, né, nos seriados que a gente está acostumado a assistir, ó, Ghost Rider, enfim. Então você pode ir lá no Google mesmo pesquisar fontes free e uma opção delas que você pode verificar é essa aqui, ó, da fonte, certo? Então, gente, vamos começar. Essa foi a primeira dica que a gente deu. Bom, eu vou importar a logo para cá para a gente começar a tornar os nossos fundamentos mais reais. Ó, eu baixei essa fonte em PNG mesmo e aqui a gente vai começar a verificar nossos parâmetros, certo? Eu segurei e arrastei para dentro do projeto. Ele veio um pouquinho maior do que o projeto que a gente abriu. O projeto que a gente abriu, gente, ele é um A4 mesmo, um A4 na horizontal. Eu vou redimensionar, segurando no Shift e vindo aqui na extremidade do quadrado. Ó, eu deixei a minha seta se transformar em 2 para me poder proporcionalizar um tamanho proporcional para a gente utilizar. Bom, gente, eu tenho uma referência em que a gente precise modificar alguns parâmetros dependendo de outros. O que eu quis dizer, gente? Por exemplo, eu vou construir essa logomarca e vocês vão observar que a gente vai utilizar algumas ferramentas fundamentais.
Uma delas, como eu falei, é as formas, né? A gente vai criar o elipse. Mas se você observar, gente, essas formas elas não são exatas. Na construção, a gente vai perceber que existem alguns problemas para a gente resolver. Então, o Illustrator está aí para uma ferramenta que você possa utilizar várias formas para fazer a sua montagem. Uma delas, gente, é utilizar essas réguas aqui. Bom, como é que eu tenho essas réguas? Essas réguas, a gente utiliza uma tecla de atalho chamada Ctrl R. Você vai lá, clica no Ctrl, é a teclinha CTRL do teclado, né? Mais a letra R. As duas juntas você clica e ela vai abrir essa régua na vertical e na horizontal, as duas, certo? E nela a gente vai fazer alguns marcadores fundamentais, gente. Olha só, vou marcar aqui um ponto da elipse para me fazer um redondo, um círculo. Olha. Vocês vão observar, gente, que não vai dar certo duas elipses aqui. Aqui que a gente vai precisar mexer alguns parâmetros. Bom, eu vou criar aqui. Se eu quiser diminuir essa opacidade da logomarca, eu posso clicar nela e vir aqui, ó, no menu de ferramentas, certo? E diminuir a porcentagem de opacidade. No momento eu não vou diminuir, tá? No momento eu vou fazer a montagem, mas depois, quando eu sentir a necessidade que eu precise montar, eu vou diminuir essa opacidade para não me atrapalhar no processo, certo? Uma outra coisa que é importante, gente, vocês observarem sempre é a sua composição. E a sua composição é baseada na sua montagem. Por exemplo, nós precisamos ter em mente que o nosso layer precisa estar constantemente aqui para a gente verificar os layers, as camadas que a gente vai fazendo em relação à montagem da logomarca. Cada item que a gente vai adicionando, ele vai adicionando uma camada. Por exemplo, eu vou fazer um círculo, é uma camada. Eu vou fazer essa fonte, essa letra Burger King, vai ser uma outra camada, certo? Esse hambúrguer aqui, com esse reflexo, vai ser uma outra camada. Esse R vai ser outra camada, certo? Então a gente deve ter em mente que o layer deve estar sempre aqui por perto, para que a hora que a gente quiser manipular uma imagem, a gente tenha certeza que está clicando na imagem certa. E serve como organização também. Beleza? Vamos lá, gente, vamos começar. Primeiro eu vou pescar aqui a mesma cor que é essa elipse aqui, certo? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na caixa de ferramenta, onde essa caixa de ferramentas a gente vai começar a pegar as ferramentas necessárias para essa construção aqui, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou pescar aqui no conta-gotas, né? Que o nome é N-Drover. Mas vamos chamar de conta-gotas, né, gente? Vamos clicar nela, certo? Clicamos no conta-gotas. Aí a gente vem aqui, ó, exatamente onde a gente quer pesquisar e saber a cor dessa nossa composição aqui, desse nossa logomarca. Vamos clicar. Cliquei. A partir do momento que eu cliquei, vocês já observaram que já mudou de cor aqui. Certo? Ó, eu cliquei aqui com conta-gota, já mudou de cor aqui. Assim mesmo vai funcionar com a fonte, olha, com o hambúrguer, ele vai mudar de cor o meu parâmetro, certo? Então eu ativei aqui a cor necessária que eu vou utilizar para a construção da minha elipse. Bom, agora eu continuo aqui na minha caixa de ferramentas. Eu venho aqui, ó, nessa ferramenta que é a família do retângulo Tool, certo? Ó, se eu observar primeiro, vou observar que tem uma setinha aqui. Essa seta me dá a intuição
de que existe uma família de formas. Assim funciona com os demais também. Por exemplo, aqui na seta tem uma setinha que tem uma família aqui. Aqui também na line tem uma setinha bem no canto. Aqui também tem uma família. Então toda vez que você observar que tem uma setinha aqui, existe uma família. Então você deve clicar e arrastar. Ó, clica e segura. Certo? Segura por uns 2 segundinhos que ele vai abrir. E aí você vai observar que tem a família das formas aqui. O que a gente vai utilizar é essa aqui, ó, Ellipse Tool. A Ellipse Tool você vai utilizar para fazer esse círculo, certo? Esse círculo, gente, vai ser baseado, eu cliquei, né, selecionei o círculo, a elipse, vai ser baseado nessa primeira régua aqui para me fechar a forma. Aí você vai dizer, professor, você não fechou aqui a forma aqui. Eu não fechei porque foi de propósito. Porque olha só o que vai acontecer, gente. Eu não tenho o espaço exato de onde essa forma vai chegar. Eu tenho espaço aqui onde ele tem um corte no meu círculo, certo? Ó, eu marquei aqui na minha referência. Mas quando eu utilizar essa régua e fazer círculo baseado, ele vai ultrapassar essa barreira aqui, certo? Eu vou ajustar principalmente com a lupa exatamente onde é que começa essa mini elipse. Ó, deixei bem aqui, certo? Vou dar um Ctrl menos para diminuir. E eu utilizo sempre, gente, a barra de espaço. Ó, eu clico na barra de espaço para poder movimentar, certo? Eu seguro e eu posso passear pela logomarca e ter um ponto exato onde eu preciso chegar. Olha aqui, novamente, vou dar um Ctrl mais bem aqui para ajustar certinho esse parâmetro, certo? De novo, barra de espaço. Tem outro parâmetro que a gente precisa ajustar, que é esse da lateral aqui. De novo, olha aqui, ó. Mais um parâmetro da régua que a gente deve ajustar, certo? Ctrl menos para diminuir e voltar para nossa proporção. Vocês viram que eu fiz essa marcação correta aqui para aplicar a elipse, certo? Escolhi a elipse. Ó, eu fiz essa régua que é relativamente necessário para que eu tenha, ó, essa interseção, né, da criação da extremidade do círculo que a gente vai fazer. Ó. Extremidade daqui da horizontal, início do círculo, e vertical, início do círculo, certo? Então ele me dá essa interseção aqui, beleza? Vamos lá, gente, vamos construir. Vou diminuir aqui para vocês verem. Ó, eu vou lá na interseção e vou buscar o outro limite na parte de baixo, olha, para construir o círculo. Ó, vocês estão observando que o Illustrator ele é bem intuitivo. Ó, a partir do momento que eu vou criando, eu estou segurando, tá, gente? Segurando e arrastando. Segure e arraste. Eu estou intuindo que eu preciso chegar na minha extremidade das linhas que foi criado. E se você observar, ele está indo relativamente na forma e da elipse que a gente está criando para fazer o círculo dessa logomarca, certo? Olha aí, gente. Eu vou saltar e ele vai criar esse círculo. Viram? Ele criou essa fórmula de círculo. Beleza? E lembrando, gente, que aqui, ó, professor, você não deixou a margem aqui. Então, gente, porque eu não tinha uma referência do final daqui da logo. Eu vou deixar porque eu preciso de uma referência quadrada para saber onde é que vai ser o meu corte, porque a gente vai utilizar a ferramenta Pathfinder para poder cortar. A portuguesada é Pathfinder, certo? Eu vou criar mais uma aqui, certo? Mais uma linha
para poder aprofundar que eu tenho um círculo, certo? Eu tenho um círculo e esse círculo a gente precisa trabalhar nas suas dimensões corretas. Pronto, gente. A gente tem aqui o nosso círculo, que foi baseado na logomarca que está sob o plano de fundo, e nossas linhas, certo? Agora eu vou observar aqui no layer, olha só. Eu tenho aqui as guias, que são as linhas, que daqui a pouco a gente vai deletar. A logomarca está bem aqui, certo? Serve para nossa organização. Beleza, gente? Bom, fiz o shape, fiz aqui a nossa forma circular. Eu preciso apenas diminuir aqui a opacidade dela, porque eu vou criar um outro shape e a gente vai fazer um corte aqui, certo? Para poder dar essa profundidade. Aí vocês vão observar, professor, tá estranho. Não, gente, é uma montagem que a gente precisa ter alguma referência, certo? Bom, eu posso fazer a linha aqui, novamente. Ou então, gente, eu posso apenas adicionar a nossa forma aqui, certo? No olhômetro mesmo, no olho. Você escolhe a sua preferência, tá bom? Mas claro, gente, não vai dar exato, porque aqui a gente tem uma perspectiva como se ele viesse lá do fundo e ele vem para essa parte de frente, né? Por mais que a logomarca seja chapada, né, que ela seja prensada no papel ou aqui na nossa página, mas a gente tem uma forma que ela não é exata, gente. Então a gente vai ter que fazer alguns artifícios aqui para poder compensar essa inexatidão da logomarca, certo? Então olha, gente, eu vou criar uma outra elipse aqui que vocês vão observar que vai dar meio que errado, mas é um errado que a gente vai ajustar para o certo. Eu vou só colocar uma linha aqui, gente, só para referir o que eu disse, que vai dar um formato meio estranho aqui, certo? Ó, eu fiz outras linhas para pegar essa interseção daqui e abrir para cá, igual eu fiz anteriormente. Só que agora vai ser na composição branca, certo? Escolhi o branco. Escolhi branco aqui, tá, gente? Clico duas vezes, escolho o branco. Vou lá na elipse novamente, elipse. Vou na interseção, igual anteriormente a gente fez. Vamos lá, gente, testar aqui essa nova elipse que vai dar inexata. Eu venho até aqui a margem. Ó. Bom, gente, olha só. Aqui deu certo. Aqui deu certo. Aqui e aqui deu certo. Mas se você for observar, gente, eu vou aumentar aqui. Ó. Aqui deu certo. Porém, aqui, gente, já começou a dar errado, né? Deu errado aqui. Se vocês forem observar, aqui também deu errado. Ó. Eu vou diminuir a opacidade para a gente confrontar essa nossa informação. Pronto, diminuiu a opacidade lá na caixa, no menu de ferramenta. E vi aqui, ó, não está exato, certo? Aqui tem um pouquinho fora, mas a gente pode ajustar depois. E aqui também não está exato, né, gente? O que a gente tem que fazer, gente? A gente vai tornar esse aqui, tem que escolher. Eu vou tornar essa aqui exato, porque é mais fácil de eu ajustar no final, entendeu? Eu vou espichar esse círculo para cá e depois a gente vai ter que editar esse retângulo, certo? Ó, é o retângulo branco, tá, gente, que a gente vai utilizar, é o branquinho. Ó, bora ajustar, gente. Eu vou ajustar puxando para cá. Para quê, gente? Para dar essa referência aqui de cima. Aí você vai perguntar, professor, você perdeu a referência aí embaixo. É verdade, gente. Eu perdi a referência aqui embaixo e aqui também.
É aí, gente, que a gente vai começar depois a editar esse círculo de baixo, certo? Então vamos lá, gente, vamos terminar de construir isso para já mostrar para vocês essa proporção aqui, certo? Ó, eu vou voltar para cá, porcentagem 100, elipse de cima, elipse de baixo azul, vou voltar para a porcentagem de 100, certo? O que a gente vai fazer, gente? A gente vai selecionar os dois objetos e vai cortar essa figura aqui, tá bom? Beleza? E depois a gente vai montar o resto. Isso aqui é por partes. A primeira parte é essa aqui. Eu vou selecionar essa elipse que está aqui, azul. Vou segurar no Shift e também vou selecionar a de cima, certo? Ó, selecionei as duas, tá, gente? Ó, segurei no Shift e selecionei as duas. Eu tirei aqui só para mostrar para vocês. Vou voltar para o lugar, certo? Voltei para o lugar, porque a gente vai fazer uma aplicação agora. A gente vai fazer esse recorte aqui. Depois a gente vai editar essa parte de baixo. Vamos mostrar daqui a pouco, tá bom? Bom, selecionei os dois e vou procurar a ferramenta, gente, Pathfinder. Se ela não tiver por aqui, que é o caso dela não estar, a gente deve procurar ela na sua janela, certo? Bom, onde é a janela, gente? Aqui no menu principal é onde guarda os nossos efeitos, certo? Eu vou escolher essa aqui, ó, Window, e a gente vai atrás dessa ferramenta, certo? Bora ver, tá aqui, gente, olha, Pathfinder, que é Pathfinder, tá? Tá bom? Vamos clicar nela para ela habilitar o que a gente precisa utilizar. Cliquei nela, certo? E ela apareceu aqui, gente. Ó. Você pode deixar ela num lugar que você prefira utilizar, segurando bem aqui, ó, nessa parte de cima. Segura e arrasta e manipula ela para um lugar que você não esteja utilizando do espaço. Aqui nela, gente, se você observar, ela tem algumas opções para você utilizar, certo? Por exemplo, gente, eu vou utilizar essa aqui que eu vou cortar. Eu vou fazer um furo nessa logomarca que eu estou precisando. Mas aqui, se eu quiser unir, se eu quiser fazer interseção entre elas, se eu quiser fazer uma outra ferramenta com ela a partir do que a gente precisa, a gente pode utilizar, certo? Deixa eu diminuir aqui. Beleza? Ó, eu vou clicar aqui. Opa, eu mexi aqui e ela desselecionou. Bom, eu vou selecionar de novo. Agora sim, eu já vou poder modificar. Pronto, eu cliquei aqui, gente, no Minus para fazer o corte, certo? Viu? Vocês viram que eu selecionei as duas elipses e cliquei aqui na ferramenta da Pathfinder, aqui do Shape Modes, e fiz um corte usando aqui, ó, Minus. Beleza? Então, gente, ó, eu já tenho essa forma certa, forma certa, e aqui ela deu errado, né? Então, tá, gente, essa parte é a mais difícil. É aqui que a gente vai começar a saber como é que é a nossa brincadeira. Ó, aqui, gente, eu vou marcar esses dois pontos aqui das extremidades. Ó, selecionando com a régua, esses dois pontos aqui, que me fazem a margem desse corte aqui seco do círculo, certo? Eu vou cortar esse pedaço aqui, vou cortar somente esse trechinho aqui, tá, gente? Eu posso fazer clicar bem aqui, fazer mais um pontinho, um path aqui
e puxar para cá e editar. Eu posso fazer isso, tá bom? Posso fazer isso. Mas aí, gente, você vai ter que utilizar esses parâmetros aqui e vai ter que realinhar para não dar problema. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. Você vai poder realinhar isso aqui. Mas primeiro, gente, eu vou fazer um corte aqui. Vou dar um Ctrl Z, tá? Não façam isso aqui que eu fiz, tá? Só mostrei para vocês que vocês vão ter que fazer. Vou fazer um quadrado bem aqui, gente, e vou deixar ele nessa interseção aqui e fazer esse corte, certo? Ó, eu vou lá na forma de novo, formas, certo? Vou fazer um quadrado. Opa, desculpa, o mouse falhou aqui. Só um quadrado, tá, gente? Vou fazer um quadrado, seguro e arrasto. Beleza? Eu vou mudar de cor só para a gente saber que a gente vai inutilizá-lo ele daqui a pouco. Vou colocar dessa cor aqui, tá? A gente não vai utilizar isso, tá, gente? A gente sempre volta para nossa ferramenta caso a gente queira manipular novamente, certo? Volta para a ferramenta padrão, seta, seleção. Ó. E aqui, gente, que eu vou fazer um giro. Ó, na extremidade aqui do box que foi criado, eu deixo ele se transformar, ó, de seta para essa seta curva, para me fazer um giro, certo? E posicionar mais ou menos naquela interseção, ó, entendeu? Fazer a interseção. Para fazer aquele corte, para nos dar a intuição de que a logomarca ela é uma elipse, mas que ela tem uma interseção no meio, é como se fosse uma ponte que finaliza ali, né, gente? Ó, vamos selecionar a nossa elipse junto com o nosso box, certo? Shift mais box. Aí a gente volta de novo aqui na nossa ferramenta Minus e vamos fazer o corte. Viram, gente? Eu vou fazer de novo o processo. Olha. Fiz o box, posicionei ele na perspectiva aqui do círculo cortado, selecionei o box juntamente com essa elipse, segurando no Shift, certo? E a partir do que eu esteja selecionado os dois elementos, eu vou fazer o nosso corte da ferramenta de Pathfinder. Vou clicar aqui, olha, em Minus e fiz o corte. Pronto, gente, fizemos o nosso corte. A partir daí, nós já podemos editar a nossa extremidade no seu pontinho e trazer para cá e ajustar os parâmetros que precisam ser corrigidos, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou dar um zoom aqui. Dar um zoom. Vou arrastar. E vou procurar esse pontinho aqui, né, gente? Ó, é importante, gente, ó. Se eu for tentar achar esse pontinho aqui, tentar manipular com essa seta preta, eu não vou conseguir, certo? Bom, eu vou clicar aqui de novo. O que a gente precisa é resgatar esse pontinho aqui do patch com essa ferramenta seta branca, que ele é uma seleção mais diretiva, certo? Eu vou clicar na seleção diretiva e aí sim eu vou procurar esse pontinho. Eu vou clicar no pontinho no qual eu já tenho condições de editar. É só segurar o ponto, ó, e arrastar até a extremidade necessária. E a partir desse pontinho, gente, ele cria essas curvas aqui, ó. Essas curvas a gente pode editar no parâmetro ideal. Ó. Entendeu? É só você procurar aqui, ó, e ter um pouquinho mais de atenção, olha, para poder editar certinho. Ó, gente, então aqui no caso, olha, ficou quase que perfeito, quase que perfeito. Uma questão aqui de olhômetro agora, né? Ó.
Então viram, gente? Então aqui, ó, eu já tenho mais ou menos uma proporção da minha forma. Vou diminuir. Beleza, gente? Ó, certo? Nós já temos a nossa forma elipse cortada. Eu vou tirar aqui, olha, só para vocês verem, certo? Ó, viram? Viram, gente? Olha só. Já tenho a nossa elipse cortada baseado na nossa logomarca. Beleza? Eu vou dar um Ctrl Z para recolocar ela no lugar. E agora já está pronta, vamos partir para a segunda etapa, certo? O que a gente precisa agora, gente? Ó, vamos editar essa letra, que é a segunda parte mais difícil. O restante é mais simples. Essa fonte aqui, gente, como eu falei anteriormente, é uma fonte padrão, no qual a gente utilizou para ter referência. Eu vou pesquisar aqui a cor dela, pronto. E venho novamente aqui na caixa de ferramenta para editar, escrever esse nome aqui, Burger King, certo? Vamos lá. Está tudo em caixa alta, certo? Você adiciona aí o seu caps lock. Escrevam Burger aí King. Aí tá, gente, olha. Aí você vai dizer, professor, a de baixo está maior e a de baixo é maior na logomarca. E a de cima é menor e ela é curva. Então, é aí que a gente vai achar o nosso, a nossa correção, né? Você pode fazer separado as letras? Pode fazer. Eu prefiro fazer junto, gente, porque eu edito primeiro a minha proporção e depois, na hora de alterar, eu tenho as proporções corretas, certo? Mas você pode sim editar separado, escrever Burger primeiro, depois King. Você pode fazer isso, certo? Vou fazer de um modo aqui que eu vou editar essa fonte Burger. Vou colocar até na cor já ideal, gente. Opa, tem que selecionar aqui. Deixa eu selecionar as duas. Pronto. Mesma cor padrão. Eu vou editar elas para que essa King tenha essa proporção aqui, gente. Nessa regra aqui de ocupar espaço, certo? Bom, eu vou editar a King. A gente vai precisar abrir os parâmetros das fontes, tá, gente? E aí a gente vai editar, né, essa letra aqui, King, para que seja proporcional a essa Burger, certo? Então assim, gente, a gente vai procurar os parâmetros aqui para poder aumentar essa letra. E devo dizer para vocês que geralmente, lógico, eles vão ficar aqui em cima, os atributos, certo? Ou então aqui na lateral, beleza? Se não tiver aqui, você deve procurar lá em Windows e procurar, né, caractere e procurar editar. Nessa versão aqui eu devo clicar, por exemplo, aqui no caractere, ele vai me abrir o painel. Ou então simplesmente eu venho aqui e edito 72, vou tentar procurar um número aproximado, ou então usar a minha seta aqui para que eu proporcione o tamanho. Olha só, eu vou na setinha, vou aumentando, até ele ficar proporcional ao tamanho, certo? Ao tamanho da palavra burger, beleza? Aumentar só um pouquinho mais, só mais um pouquinho, pronto. Aí você vai perceber, gente, que ele deu um espaçamento um pouco maior, certo? Esse espaçamento a gente também deve editar para ele ficar na mesma medida de proporção desse aqui, olha, um do outro. Bom, eu consigo editar esses parâmetros aqui, abrindo o caractere, certo? E nesses parâmetros aqui, por exemplo, ó, de aproximação, olha, eu consigo também, olha aqui, ó, esse AA, ele tem uma setinha que ele faz, eu vou abrir aqui de novo o caractere, olha só. Então aqui, esse AA com setinha para cima e para baixo,
eu tenho esses parâmetros aqui. É tão intuitivo que você já sabe que significa espaçamento, certo? Esse aqui é espaçamento na horizontal, esse aqui é espaçamento entre eles que estejam na vertical, certo? Ó, eu vou clicar aqui, ó. Opa, desculpa, mexi sem querer. Bom, deixa eu abrir aqui de novo. Ó, o espaçamento. Ó, eu vou aumentar o espaçamento entre eles. Vocês estão observando no cantinho aqui, né, gente? Ó, vou clicando até provocar um espaçamento que me seja ideal a proporção, certo? Eu tive a intuição de que é mais ou menos isso aqui o espaçamento, certo? Bom, e claro, né, gente? A gente precisa tornar possível. Eu vou aumentar aqui segurando na borda, na proporção aqui para tentar ajustar, tá, gente? Ó, Shift, sem alterar a proporção, eu venho na extremidade e aumento a ferramenta, certo? Bom, a partir daqui, gente, a gente vai começar a editar nessa proporção. Eu vou tirar um pouquinho essa opacidade da borda de baixo, tá? Porque a gente vai fazer o encaixe e vai ajustar esse parâmetro aqui, beleza? Ó, vamos observar aqui, gente, que vocês veem que ela tem uma inclinação. Ó, Burger King ele tem uma inclinação e ainda tem uma curva meio boleada aqui, ó, um pouco boleada. Então, como é que a gente faz isso, gente? A gente precisa editar essa fonte aqui para poder tornar essa mesma perspectiva, certo? Então, eu vou clicar aqui em Burger. Aqui no menu de ferramentas, gente, eu tenho essa ferramenta chamada Make Envelope. Ela é uma ferramenta que acaba envelopando um conteúdo de texto, certo? Eu vou abrir ela para vocês verem que ela existe alguns parâmetros. Ó. Eu abri Envelope e ele me abriu essas opções aqui. Por exemplo, olha, eu tenho várias opções. O ideal, gente, é sempre a gente testar no nosso preview, certo? Para a gente poder verificar. Eu abri aqui no estilo as várias opções que nós temos. Ó, vamos escolher uma opção que se aproxime com essa inclinação e essa parte boleada aqui com curva. Ó, aqui, gente, ele tem até uma circunferência curva, né? Eu falei, não, vou escolher outro. Olha, esse aqui não. Também não. Não. Eu acho que é essa aqui, gente. Rise, certo? Por quê? Ó? Por mais que ele tenha essa inclinação com uma curva diferente, mas pelo menos, gente, eu tenho essa inclinação desse tipo de curva aqui, ó, para essa parte externa. Eu vou aumentar um pouco, olha. Como eu falei, é tudo no olhômetro. Para poder intuir. Gente, está um pouquinho errado. Olha, tem esse bug aqui. Não tem esse U aqui. Eu vou tirar, vou editar logo esse aqui. Ó, vou tirar esse U aqui. É Burger. E vou aumentar aqui esse tamanho para ver como é que fica. É Burger, tá, gente? Não é Burger. Editar certo, né, gente? Melhor editar certo. Vamos lá de novo. É bom que a gente mostre de novo o parâmetro onde a gente foi, né? Bom. Pronto, agora tá certo, né, gente? Agora eu já posso proporcionar mais ou menos o tamanho. De novo aqui no Shift. Venho na extremidade e aumento mais ou menos aqui, ó, gente. Pronto. Referência é essa, tá? Início e fim. E aqui mesmo a mesma proporção. Vamos lá de novo, gente. A gente seleciona aqui Burger. Você vem na opção de Envelope, Make Envelope. Clique no Preview. Igual a gente tinha escolhido anteriormente, é essa opção Rise aqui no estilo, tá? Rise.
Em estilo você escolhe Riser. Bom, eu vou editar para que ele tenha aquela curva mais ou menos baseada no que a gente precisa. Vou dar um OK, tá, gente? OK. Certo? OK. Eu vou trazer para cá, gente, para a gente ter uma média, tá, gente? Como eu te falei, a gente edita da melhor maneira possível, gente. Do que a gente puder aproximar, a gente precisa aproximar para a gente ter uma boa referência, certo? Se você observar, olha, eu preciso tirar essa curva e tornar mais boleado possível. A curva precisa ser parecida, né, gente? Não tá parecido, não tá igual. Então vou aproximar um pouco mais, só para a gente começar a trabalhar essa ferramenta aqui. Vocês estão observando essas extremidades aqui, ó? Esse é o caminho de envelopamento que ele criou para a nossa fonte passar. Esse caminho a gente pode editar, certo? A gente pode alterar. Então, não é com essa ferramenta seta preta de seleção que a gente vai utilizar. Ó, a gente vai usar a branca, lembra do início? Quando a gente cortou isso aqui, que a gente utilizou a ferramenta branca. A partir dela, a gente vai começar a mexer nesses parâmetros e editar corretamente, certo? Bom, o primeiro passo, gente, é editar essa ferramenta aqui, ó. Esse patch aqui. Vou segurar e arrastar. Claro, eu tenho que selecionar, né, gente? Eu seleciono ele individualmente. Clico nele somente. E vou editando, olha. Seguro e arrasto e vou editando para o parâmetro certo. Aqui no B, da mesma forma, olha só. Clico nele, certo? Individual. E vou alterando. E percebam, gente, que ele tem essas linhas curvas, certo? Essas curvas servem para editar também. Olha aqui, ó. Vou editar essa curva, ó, certo? Vou editar aqui. E a gente vai chegando numa boa opção. Olha só, gente, eu estou editando. Estão observando? E a gente vai tornando parecido a nossa logomarca. Não precisa ser igual, né, gente? A gente tem que provocar o máximo de... que esteja o máximo parecido, né? Não precisa ser igual, né? Ó. Ó, tem uma coisa ou outra aqui que você deve ajustar, que não está parecido mesmo. O importante é a gente chegar no nível de elaboração de logomarca e não ter problema, a gente se resolver. Ficou mais ou menos, gente, mas a ideia era essa, tá? Ó, eu vou editando os parâmetros e ele vai chegando num contexto bom. Tá bom. Opa, escorregou aqui. Pronto. Ficou razoavelmente parecido, certo? Ainda tenho aqui para editar, deixar certo. Aqui. Aqui. Enfim. Bom, gente, ficou relativamente bom, certo? Não idêntico, mas parecidíssimo. O importante é a gente saber das ferramentas e saber do potencial que a gente tem. Então ficou mais ou menos isso, gente. Ainda precisa ajustar uma coisa aqui ou ali, mas tá bom, tá ótimo, aparentemente está ótimo, certo? Bom, temos a letra, a fonte, a tipologia, temos aqui o círculo. O que falta agora é a parte do hambúrguer.
Então eu vou voltar para 100% da imagem e vamos fazer aqui esse bug. A gente tem duas maneiras de fazer. A gente pode fazer um círculo mesmo, editar o círculo, ou simplesmente fazer o desenho de mão livre, certo? Eu vou utilizar a mão livre, gente, porque a gente não utilizou ainda essa ferramenta. E a gente já utilizou formas, utilizando fontes. Vamos utilizar outra ferramenta de mão livre para poder dar continuidade na mescla de ferramentas. Aqui na caixa de ferramenta, novamente, eu clico aqui na chamada que você já conhece, Pen Tool, certo? E lógico, a gente vai fazendo o traço, olha, vou fazer o traço. Clico seco, tá? E depois venho até aqui, olha, na outra parte. Clico e arrasto, certo? E eu venho novamente na uma parte aqui. Clico e arrasto porque eu quero provocar curva, certo? Curva. Depois eu venho em outro trecho, mais ou menos aqui, clico e arrasto porque também quero provocar curva. Ó, eu posso até diminuir aqui, vou diminuir por aqui, bem aqui. Clico e arrasto, faço curva. Clico e arrasto. Vou fazer menor, para mim não ter muito trabalho, tá? Clico, arrasto, faço curva. Aqui de novo, clico. E bem aqui, ó. Novamente, clico e arrasto e faço curva, certo? Aqui ele tem um pouquinho de curvatura também. Eu também venho para cá, clico e arrasto, faço curva. Novamente aqui, clico e arrasto e faço novamente curva. Até eu encontrar o primeiro ponto da patch que a gente criou, certo? E fechamos o nosso círculo. Uma coisa aqui ou outra ali que você vai ter que ajustar, certo? Você pode utilizar aquela ferramenta de definição para ir ajustando, beleza? Ó, eu vou ajustar. Eu aproximei, né? É pouca coisa que tem que ajustar, né, gente? Ó, certo? Ó, uma falhinha aqui, outra ali. Normal. Olha aqui de novo. Bom, deixa isso aqui. Não é muita coisa que a gente tem que alterar. E perfeito, gente. O que a gente precisa agora fazer é alterar a cor, certo? Como eu disse, a gente testa a cor na paleta de cores. Olha, mira. Opa, mirei errado. Pronto. Temos o amarelo. E aí, se eu quiser não, né, gente? A gente vai fazer esse aqui também. Mesmo desenho. Vou começar daqui de cima. Tanto faz, gente. Você escolhe de onde você vai começar o desenho ou não. O que interessa é que você tenha o controle absoluto de todas as ferramentas, tá? Vou começar daqui de baixo. Vem aqui. De novo. Clico aqui. Seguro e arrasto para fazer curva, tá, gente? Eu vou dar um clique seco bem aqui para marcar o ponto, porque logo aqui eu tenho que fazer uma curva, certo? Aqui novamente eu já faço uma outra curva. Seguro e arrasto para fazer curva. Seguro e arrasto de novo para fazer mais uma curva. Aqui um clique seco. Segura e fecha. Certo?
Vou editar esse pedacinho aqui, tá bom? Pronto. É isso. Tá quase pronto. O que a gente falta agora é o reflexo do hambúrguer e também essa letrinha R aqui, certo? Aqui eu tenho o hambúrguer, eu vou só anular ele aqui, ó, deixar ele nulo para fazer a reflexão em cima e trazê-la para frente, tá bom? Cliquei no amarelo do hambúrguerzinho, deixei ela cor nula, certo? Porque eu vou fazer esse desenho aqui e trazer para frente essa reflexão, tá bom? De novo, a gente utiliza a ferramenta da Pen Tool. Eu venho aqui no final. O primeiro clique é um clique seco. O segundo eu já clico e arrasto, tá? Para provocar curva. Clico e arrasto para fazer curva. Clico seco. Clico e arrasto para fazer curva. Curva de novo. Pronto. É lógico que a gente deve editar aqui um errinho ou outro. Normal. Pronto. Mais ou menos isso, gente. É isso. Vou colocar uma cor nela, né? Branco, ó. E já transferir para cima, gente. Olha só, como eu anulei aqui o hambúrguer para poder dar passagem para o meu desenho, vou clicar com o botão direito, tá? Nessa reflexão que nós fizemos. Nós vamos aqui em Arrange e coloco para frente. Aqui, Bring it front, certo? Ó. Beleza, já foi para frente. Eu vou voltar aqui no hambúrguer desenhado, nossas patches, certo? E vou aplicar a cor de novo, tá bom? Pronto, agora sim. Estamos quase finalizando. Aqui tem uma coisa ou outra para ajustar, mas tudo beleza, gente. Estamos quase finalizando. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui os seus parâmetros. Opa, tirei do lugar. Tá bom. Pronto. De novo, vou anular, gente, para fazer esses dois reflexos utilizando a Pen Tool. Vou usar esse curva primeiro. Clico aqui, seco. Depois vou fazendo os cliques arrastando o mouse, certo? Opa, uma falhinha aqui. Parece a logo da Nike, né? E fechei o meu parâmetro. Vamos editando aqui, qualquer falhazinha, olha, a gente vai editar. Usei minha ferramenta de individualidade, que é a setinha branca, certo? Já vou pôr a cor branca e trazer para frente, tá, gente? Branco e já coloco para frente, tá bom? Botão direito, arranje, coloca para frente, certo? Aqui a mesma coisa, Pen Tool, clico aqui, seco e depois venho arrastando, provocando
a curva. Ai, meu mausinho tá fazendo eu errar. Pronto. Interessante, gente, vocês fazerem provocando domínio, tá? Esse domínio nessa ferramenta é fundamental, porque você aprende a desenhar também. Bom, gente, é uma coisinha aqui e ali que tem que ajustar, tá? Olha aqui, ó, tem um pouquinho fora do contexto, mas é pouca coisa, gente. Você pode ajustar daqui a pouco. Botão direito, novamente, trago para frente. Pronto. E aqui eu reativo a cor que estava anteriormente. Vou só aproveitar para ajustar aqui o lugar certo. Pronto. Vamos lá testar com conta-gota a cor. E pronto, gente. Eu acho que só falta o Rzinho aqui de registrado. Que eu vou fazer uma elipse nula, mas com uma borda vermelha, certo? Vamos lá. Vou testar essa cor aqui. Testar. E jogar essa cor para cá. Opa, não é isso. Tá. Vou aqui em shape mesmo, gente. Olha, uma elipse, tá? Eu vou na intuição aqui, tá bom? Na intuição. Vou deixar nulo aqui, certo? E vou colocar uma borda. Opa, desculpa. Deixo nulo. E aqui em stroke eu coloco a borda. E aqui eu coloco o tamanho e a espessura da borda. Bem aqui em stroke, gente. A gente precisa testar. Vou aumentar aqui para a gente ver como ficou. Tá um círculo meio que torto aqui, né? Pronto. E agora digitar somente uma letra R, né, gente? Uma letra R vermelha. R, caixa alta. Só que ele é um R comum mesmo, R Arial. Pronto. Vou diminuir o tamanho. Vou botar 60. Deixa bem menor. 36. Menor que 36. 24 tá bom. E de novo, vou testar a cor. Testa a cor e aplica a cor sobre o R. Certo? Ó, posso aumentar manualmente aqui, tá, gente? Ó. Segura o Shift e aumenta o R e ele vai aumentando manualmente. Então, olha, gente, ficou quase parecido, mas deu certo. Eu vou tirar a nossa logo do fundo, tá bom? Tirar a logo do fundo. Opa, eu tirei junto com alguma coisa. Espera aí. Faltou aplicar a cor. Opa. Ó, gente, olha aí como ficou, tá? É uma coisa ou outra aqui que você deve ajustar, né, para ficar bem parecido mesmo, mas a construção de logomarca é isso, gente. Eu vou tirar aqui essas guias, certo? Tirar essas guias. Você pode clicar nela e ir deletando, tá, gente? Clica e deleta. Pronto. Claro, gente, você vai ajustando a seu modo. Tem muita coisa para ajustar ainda aqui. Mas o importante é você ter domínio das ferramentas. E a nossa aula é basicamente isso. Construir uma logomarca, mas ter domínio das ferramentas, tá, gente? Então, ó, é mais ou menos isso. Ó. Claro que você tem que aqui, ó, tornar mais espessa aqui essa
letra R, pode botar bold. Vou clicar aqui 2 vezes, olha, e colocar bold. Tornar essa letra mais cheinha. Tem essa parte aqui do branquinho aqui que você pode editar. Você pode duplicar e deixar a fonte branca, colocar para trás. Enfim, é uma série de opções, gente, que você pode fazer. Vou colocar aqui. Bom, para colocar uma borda aqui, né, gente, para ele ficar bem parecido mesmo, né? Eu coloquei, não, eu dupliquei. Ah, tá. Deixa eu modificar aqui, colocar branco ele aqui e colocar para trás. É aquela borda, gente, que a gente precisa colocar bem ali no cantinho, onde que o detalhe que falta realmente, para a gente finalizar aqui a nossa logomarca. Colocar para trás. Ó, eu vou só ajustar isso aqui, tá, gente? Só para mostrar aqui, vai ficar muito parecido. Tá bom? Eu estou mexendo mesmo aqui, recolocando ela na mão mesmo aqui, tá? Ó, então é mais ou menos isso, gente. A logo é original e essa aqui, lógico, está um pouquinho diferente, mas é mais ou menos esse parâmetro aqui, tá, gente? A diferença é que você tem que ajustar um pouquinho mais aqui, ó, deixar ela mais junta, mais unida. Mas, gente, ó, a contextualização de criação de logomarca é mais ou menos esses parâmetros, certo? Então é isso, gente, ó. Legal, a aula foi legal mesmo, você pode utilizar isso para todo o seu conhecimento. A gente está aí para tirar todas as dúvidas e espero que você nos acompanhe nas demais aulas, certo? Estamos aí, gente, mantenha uma frequência em dia e esperamos a próxima aula, gente. Valeu, muito obrigado pela participação de todos. Fui!